Bom, gente, bom dia a todos. Estão me escutando? Acredito que sim, né? Então, um bom dia a todos, um Boker Tov a todos no Zoom, que eu acabei de dar, e um Boker Tov, um bom dia a todos aqui na sinagoga. Realmente uma manhã de quinta, assim, muito alegre, né? Tantas cerimônias, né? Tanta gente, tanta alegria. É isso que a sinagoga é, né? Um Beit HaKnesset, um lugar de reunião. E a gente hoje teve, assim, uma reunião maravilhosa com toda a presença de vocês. Toda quinta-feira nós fazemos um estudo, tá? Um estudo da Parashá da semana, e esse estudo é conduzido por um voluntário, por um congregante, né? Cadê o Rabino? É assim, a gente faz assim na quinta-feira, quem faz é o congregante, e quem complementa, quem enriquece, são os outros congregantes, os outros amigos da área. Né? Então, sintam-se todos convidados a aprender e a perguntar e a nos fazer aprender também com a vivência de vocês e com as experiências que vocês têm e que vão ter com o estudo. Hoje, quem vai fazer o estudo é a nossa querida Selma Castilho, né? Ela sempre está presente na educação da área, assim, nem se fala, é o nosso baluarte da educação. Ela está sempre, né, por trás desses projetos todos de educação da área, uma voluntária assim aguerrida e também uma frequente participante do nosso Minyan. E hoje ela vai falar dessa paraxá que é tão poética, que é tão bonita, né? Essas parashiot de Bereshit são uma maravilha e essa não é diferente. Então, por favor, Selma, obrigado por ter aceito e vamos lá. Bom, gente, bom dia a todo mundo. Bom dia para quem está aqui, bom dia para quem está assistindo. Primeiro, agradecer ao Vitor mais uma vez o convite. É sempre uma delícia conseguir estar aqui. A gente sempre assiste, mas eu nunca consigo estar presencialmente. Então, hoje foi um motivo a mais para deixar Niterói e vir para o Rio de Janeiro. Mas, enfim, a paraxá dessa semana, Vayetze, ela se centra na jornada de Jacó, desde que ele deixa as terras da família e se dirige a Harã para ficar com seu tio Labão, logo após ele ter roubado a progenitura do irmão, e até que ele retorna de novo às suas terras originais, né, vamos dizer assim. Nesse caminho, várias passagens são super interessantes e significativas, o Rabino Sérgio falou de uma delas. Nesse caminho que acontece o sonho de Jacó, em que ele vê os anjos subindo e descendo do céu. Quando ele chega a Harã, o texto narra que ele se apaixona por Raquel, e, na sequência, ele próprio vive a experiência de ser ele ludibriado por Labão, né? Na medida em que, embora Labão tenha prometido a ele conceder a mão de Raquel após 7 anos de trabalho, ele entrega a sua filha Leia na noite de núpcias, e Jacó só percebe isso no dia seguinte. Então, ele acaba sendo forçado a trabalhar mais 7 anos para que ele possa se casar com Raquel. Quando, já muitos anos depois, ele manifesta o seu desejo de retornar às terras da sua família, mais uma vez Labão tenta ludibriá-lo. E, na sequência, o que se vê é que a divisão dos rebanhos, né, embora tenha sido feita exatamente como foi acordado com Labão,
gera muito descontentamento, tanto em Labão quanto em seus filhos. E a divisão dos bens acaba evidenciando, na verdade, ou quebrando a pretensa harmonia familiar naquele momento. Raquel, por sua vez, ao sair, leva os ídolos do pai, e Labão, então, acaba perseguindo Jacó, e, ao se encontrarem, várias contas são acertadas, vamos dizer assim, e eles acabam fazendo um pacto bastante complicado. De certo, todas essas passagens geram, né, uma possibilidade de muitas discussões, e discussões bem ricas, mas eu queria conversar com vocês hoje muito mais sobre o que não aparece no texto, sobre o que falta no texto. Embora Leia e Raquel tenham um papel central nessa história, isso não aparece, isso não se reflete na narrativa, que se concentra nas perspectivas de Labão e de Jacó. O texto mostra um Jacó que amadurece, na medida em que também ele vivencia a experiência de ser traído, na medida em que, e traído tanto pelo seu tio quanto pela sua amada, então por pessoas próximas, na medida em que ele se apaixona, na medida em que ele constitui família. Mas, em momento algum, a narrativa apresenta a perspectiva dessas duas mulheres, as duas colocadas em uma posição difícil, isso para dizer o mínimo, por uma decisão do seu pai. Ao descrever as duas, o texto diz apenas: os olhos de Leia eram apagados. E eu encontrei várias versões diferentes da tradução, e uma delas me fez mais sentido, que dizia que os olhos de Leia eram tristes. E sobre Raquel, o que se diz é que ela era bela, de corpo e de rosto. E é tudo que a Torá fala sobre as duas. Ao todo, 14 anos são descritos sem que nenhuma palavra expresse o pensamento ou como essas duas mulheres se sentiam no meio dessa trama. Uma se torna esposa de um homem a quem não se sabe se amava ou não. A outra se vê preterida pela irmã mais velha. Uma passa a vida buscando amor e aceitação do seu marido, o que não consegue, mesmo lhe dando vários filhos e se dedicando a ele. Entrega seu coração, mas não recebe o afeto que espera em troca. Tem a noção de que ocupa o segundo lugar, sempre. De que nada do que ela faça será o bastante para que ele a veja e a ame. A outra, ainda que desfrute desse amor, se sente inferiorizada perante a irmã por não conseguir ter filhos num primeiro momento e passa a invejá-la e a se sentir ressentida, incompleta e infeliz. Sem falar que, assim como ocorreu com Leia, nenhum lugar se diz que Raquel se apaixonou por Jacó. A gente escuta que Jacó se apaixonou por Raquel. Então, a gente também não sabe se ela desejava ou mesmo se ela foi consultada nem sobre se casar com Jacó, nem sobre a troca de núpcias. Apenas quando os filhos nascem e a narrativa do nascimento das crianças e da escolha dos seus nomes começa, é que se tem uma pista de como essas mulheres se sentiam. Leia chama seu primogênito de Rúben, porque Deus havia percebido sua aflição. Ao lhe fazer conceber um filho, pensa ela, permitiria que ela fosse amada por seu marido. Ao segundo filho, ela chamou Simão, porque Deus ouviu que ela era desprezada. Ao terceiro filho, chamou de Levi, porque tinha a esperança de que, ao dar 3 filhos ao seu marido, ele se apegaria a ela. Ao conceber pela 4ª vez, chamou a criança de Judá, porque desta vez ela dava graças a Deus. Desejar nos sentirmos vistos, sermos ouvidos, sentir que alguém se importa conosco e, finalmente, sermos gratos a Deus pelo hoje, pelo que temos, são necessidades e emoções com que todos nós lidamos diariamente. Raquel, por outro lado, ainda que amada pelo marido, se ressentia por não conceber e decide entregar sua serva Bilá, que veio a dar um filho a Jacó, a quem Raquel chamou de Dan,
porque ela se sentiu julgada por Deus e que também a sua súplica tinha sido ouvida. Bilhá tem um novo filho e Raquel se sente vitoriosa na disputa com a irmã, dando à criança o nome de Naftali. Mas Raquel ainda se sente incompleta, sem perceber outra possibilidade de realização que não seja dar a seu marido um filho nascido do seu próprio ventre. Leia, por sua vez, decide então entregar a sua serva Zilpá a Jacó, que gera um filho a quem ela chama de Gad, porque trazia consigo a boa sorte. Zilpá dá a Jacó um segundo filho, a quem Leia chama de Asher, porque finalmente se sente feliz. Em seguida, fruto de uma disputa por mandrágoras, Raquel permite que Leia se deite com Jacó, e é a própria Leia quem o informa dessa decisão. Mais uma vez, Leia dá à luz a um filho, a quem chama de Zahar, porque Deus lhe pagou por ter dado sua serva Jacó. Aqui cabe um parêntese, para a gente entender o porquê dessa disputa por mandrágora, assim como aconteceu com as... Isso tem algum significado. A mandrágora é uma planta que é ligada a propriedades tanto afrodisíacas quanto relacionadas à fertilidade. Então, a gente pode supor que Raquel queria a planta para poder engravidar, e Leia, por sua vez, para encantar Jacó. Mais uma vez, o que uma tem, falta a outra. Um sexto filho é concebido por Leia, a quem ela chama de Zebulum, o lindo presente merecido desde seu casamento, porque na visão dela seria impossível que Jacó desprezasse a mulher que lhe deu 6 filhos. Leia dá ainda à luz a uma filha, Diná, e os comentaristas enfatizam que essa é a única filha de Jacó que tem seu nome expresso na Torá, talvez apenas refletindo mais uma vez o papel inferior que naquela época era atribuído às mulheres. O texto prossegue, dizendo que Deus, então, finalmente se lembrou de Raquel, que concebeu José, nome que lhe é dado porque Raquel entende que Deus havia tirado sua maldição sobre ela. Essa narrativa, mais do que trazer apenas a lista dos nomes dos filhos de Leia e Raquel, que é como eu sempre li, mostra um pouco de como elas se sentem e de como vão se modificando, assim como Jacó também amadurece. Leia passa de uma mulher que busca aceitação e amor de seu marido, alguém que se prende ao que lhe falta, alguém que se aceita, agradece por ser vista, ouvida e agraciada por Deus. Essa é uma mudança muito forte, em especial no momento da história em que as mulheres tinham pouco ou nenhum valor a não ser pela capacidade de gerar filhos. Mas ainda assim, ela se ressente por não ter conseguido o reconhecimento e o amor do marido, até que realize que sua felicidade não pode estar em outra pessoa, não pode depender do que o outro pensa sobre ela. Sua felicidade está nela e na forma como se enxerga e interage com o mundo que a cerca. Raquel, por sua vez, embora amada por Jacó, sofre por não conseguir ela própria lhe dar um filho, mas também ela, gradualmente, vai conseguindo construir uma ligação com Deus, até ser ouvida, até que sua angústia seja percebida e que a concepção finalmente aconteça. Sua postura pode ser percebida nas entrelinhas como bastante diferente da de Leia, uma postura mais forte e mais ativa. Ela luta pelo que deseja, cobra o que lhe cabe, mas também precisou aprender a renunciar às suas crenças e a abandonar velhos hábitos. Vale lembrar que tanto Leia quanto Raquel, em algum momento, também submetem suas servas a uma situação doída para qualquer mulher. E sobre seus sentimentos, nenhuma pista é encontrada no texto. Essa narrativa acontece no momento em que as mulheres eram tratadas como posse de seus pais e maridos, sem o direito de escolher seus destinos, buscar seus próprios sonhos, se é que elas podiam tê-los. Mas vemos 2 mulheres que gradualmente vão lutando para garantir seu espaço. Ambas o vão conquistando perante Jacó. Um exemplo disso é a passagem que elas 2 definem quem se deitará com ele e apenas lhe comunicam a decisão. Aos poucos, elas vão ensinando o marido a partilhar, a ouvir suas opiniões.
Mesmo já tendo sido orientado por Deus a partir, ele as consulta sobre se a família deve ou não se separar de Labão. Elas passam a ser ouvidas, sua opinião passa a ser considerada. Enquanto o empoderamento de Léia, a mim, parece ser fruto da sua percepção da presença de Deus e da valorização daquilo que ela já possui, do hoje, Raquel o invoca, demanda, luta para conquistar o que deseja. Ainda hoje, infelizmente, temos muitas Léia, muitas Raquel, muitas Zilpá e muitas Bilá, cujas vozes ainda são silenciadas, cujo sofrimento ainda é invisível para a maioria das pessoas, cujos olhos podem ser tristes por considerarem ou por esconderem uma busca pelos seus direitos mais básicos, cuja beleza pode se tornar o único atributo considerado, a beleza física, o que muitas vezes as faz serem invisíveis mesmo para outras mulheres. Que a busca de Raquel e Léia por suas vozes, seu espaço, seu protagonismo, seja o exemplo para que todas nós, mulheres, que ainda nos deparamos com relações desiguais no trabalho, na vida, na distribuição dos afazeres e em tantas outras situações, que nos deparamos com relações desiguais e, sobretudo, para aquelas mulheres que ainda lidam, além disso, com violência psicológica, patrimonial e mesmo física no seu dia a dia. Que essas matriarcas inspirem outras mulheres a lutar para conquistar sua visibilidade, seu espaço, sua autonomia e seu direito de ser quem quiserem ser, de estarem onde desejarem estar e, acima de tudo, de serem felizes a seu modo. Obrigada, gente. Selma, muitíssimo obrigado pelo comentário. Eu fiquei lembrando aqui da Andréa Kulikovic, que foi uma estudante de rabinato que trabalhou aqui na área, e uma das frases uma das reflexões que mais me chamava a atenção é que ela falava assim, olha, dentro da nossa tradição, foram séculos e mais séculos que nós não tivemos a opinião das mulheres, né? Isso sempre foi estudado sob o prisma masculino, e aqui a gente vê um exemplo clássico, né? Você fez um estudo com os olhos de mulheres, que na verdade eu ia falar aqui que o Labão foi enganado e não sei o quê, mas é sempre a mesma coisa, aquela visão masculina, e você traz aqui um foco, né, do que poderia estar por trás do pensamento dessas personagens todas, que não está escrito, porque certamente, né, não vou dizer quem escreveu, mas a inspiração não fala desse artigo masculino. Bom, então, assim, depois disso, assim, vamos continuar aqui com os comentários. Quem gostaria de falar? Está desligado? Quer falar? A direcional? Tá bom. A André quer dar um complemento? Quantas pessoas se organizam para falar? Bom dia a todo mundo. Bom dia quem está aqui, quem está nos ouvindo. Selma, muito obrigado pelas tuas reflexões, porque eu escrevi um texto que saiu hoje no Ari News, em que eu ressalto justamente quantas emoções que tem nessa paraxá. Não fiz sob o olhar, o ponto de vista feminino, que eu sempre adoro quando você traz aqui para a gente, em todos os nossos estudos, as reflexões sob um prisma diferente. Mas é uma paraxá carregada de muitas emoções o tempo todo. Se pegar o teu texto agora e começar a sublinhar tudo que é emoção, tem muita coisa ligada à emoção. E é curioso porque eu aprendi na moral, não vou dizer, para não falar na porrada, que a emoção, ela tem que existir, obviamente, e, se possível, até em abundância, mas ela tem que ter uma dose cortada pela razão. E que a emoção em exagero, às vezes, leva você a cometer muitos erros, ou, às vezes, até impensadamente, você vai descobrir depois. E eu fico pensando que aqui a gente tem nessa passagem algumas situações
se a gente falar do sogro de Jacó, né, de Labão, em que ele dá uma enganada, né, no genro, né, ele troca a esposa, e com isso ele faz o genro trabalhar mais e mais para ele, o genro trabalha com afinco e fica rico, e depois, quando o genro quer ir embora, praticamente sem levar nada, ele fala, não, aí o genro fala, não, vamos fazer um acordo aqui, e Labão vai lá tentar enganar ele de novo. Então, assim, é curioso como a razão e a emoção vão sempre permeando, para mim, nessa paraxá com muita força. Então, eu fico sempre refletindo sobre isso, porque eu carrego a minha vida de muita emoção e pouca razão. Aí eu pessoalmente tenho que melhorar muito isso, e foi até o que eu propus no final do meu texto no Ari News, que as pessoas pensem o quanto que estão acertando ou errando com a emoção ou com a razão. E aqui você trouxe para a gente sobre vários aspectos, e aí sobre um olhar mais moderno, onde a mulher tem outro posicionamento e tem, vamos chamar de direitos, não sei se a palavra é essa, mas que tem que ter o seu espaço devido, seja através da razão, seja através da emoção. Sim, na verdade, como eu falei no início, né, essa paraxá aqui, ela tem inúmeros temas, e acho que ela fala muito sobre relações familiares, né, sobre vários ângulos das relações familiares, o que daria para a gente falar aqui uma vida. Mas pegando um pouco o que você falou da questão da razão e da emoção, Leia e Raquel me parecem ser dois exemplos exatamente de pessoas, uma movida muito pela introspecção, pela reflexão e pela emoção, e a outra muito mais impulsiva, que se coloca, né? Mas nesse cenário que a gente vive, ainda hoje, eu acho que todo processo de evolução de qualquer pessoa, ele precisa ter uma dose de emoção e uma razão, e talvez por isso, e uma dose de energia mesmo para modificar a situação que você está vivendo. E talvez por isso elas se complementem, né, de alguma forma, porque a sensação que eu tenho a ler o texto é que, aos poucos, uma vai ensinando para a outra como conquistar o seu espaço e mostrando uma outra possibilidade de ação e de interação, que, no fundo, todo mundo vive todo dia esse desafio, né? De conseguir se ver, conseguir entender o que tem, porque assim, é muito fácil a gente ver o que nos falta, mas ver o que a gente já tem, e quanto a gente diariamente é chamado por abrir o olho, por estar vivo, por estar com os nossos parentes, com as pessoas que a gente ama, por ter um café da manhã junto com amigos. Tantas formas a gente pensar durante todo o dia, e às vezes o que ressoa mais para a gente é o que não aconteceu, é o que não foi como eu imaginei ou como eu desejei, e é uma forma, acho que, de ver a vida diferente, né? De a gente, que a mim me tocou muito a mudança da própria Leia, né? De alguém que começa... Como é que alguém com 6 filhos pode se sentir menor ou incompleta, ou achar que precisa que o marido a veja para que ela se reconheça os seus valores, na sua relevância? Então, assim, é engraçado, porque essa passagem nunca tinha me chamado a atenção. E essa semana foi onde eu bati o olho e falei, mas espera aí, tem alguma coisa aqui. Porque, de fato, tem tantas outras possibilidades, né, e a gente está tão acostumada pelos olhos de Labão e de Jacó, que, para mim, foi acho que um desafio, assim, de tentar entender o que essas mulheres, silenciosamente, estão falando para todas nós, né? Ter 6 filhos, para mim já é um desafiaço, porque assim, eu com 2 já me enrolava sobremaneira. E ainda assim é uma mulher que... O texto se encerra sem dizer que o olho dela deixou de ser triste. Então, assim, a gente precisa entender que as bênçãos precisam ser mais valorizadas do que aquilo que a gente percebe como alguma coisa que nos falta. E talvez esteja aí uma possibilidade da gente
mesmo nesse mundo conturbado que a gente vive. Mas eu acho que tem um outro desafio que esse texto traz, que é que cada um de nós passe a ser um elemento que não deixe outras pessoas à nossa voz se sintam invisíveis, se sintam desvalorizadas, se sintam, de alguma forma, diminuídas, né? Porque todos os dias, com inúmeras pessoas que passam pelos nossos olhos, mas que talvez a gente não registre. E, às vezes, um sorriso faz o dia de alguém se tornar outra coisa completamente diferente, né? Então, acho que é um desafio também, que a gente abra os olhos para os invisíveis e que a gente abra os olhos para coisas muito pequenas que podem transformar a vida das pessoas que estão à nossa volta. É isso. Excelente. Olha, vou passar aqui a palavra ao decano Hermano, mas preste atenção numa situação. Na tradição dizem que a bonita era a Raquel e a Leia era a feia. Na interpretação que ela trouxe, ela é triste, exatamente, mas se interpreta. Mas justamente eu queria chamar a atenção para essa tristeza, né? E você falou, quer dizer, o sorriso faz a pessoa bonita. E ela tinha essa tristeza e talvez por isso que a gente tem essa... Raquel estava mais sorridente e ela tinha essa tristeza dentro dela que não sei como resolveu isso. Se é que resolveu. Eu prefiro acreditar que sim. Acredita que sim. Bom, primeiro, Selma, agradeço o seu estudo. E é interessante que essa paraxá, Vaitser, saiu e deixou. A grande figura, na realidade, é Jacó. A habilidade da gente ler um trecho de uma paraxá e encontrar as emoções todas que você coloca, eu vou tomar a liberdade do que eu refleti sobre esse assunto. O nosso patriarca Jacó deixou a casa dos pais após cometer 2 atos dignos de censura. Você colocou que ele roubou, vamos dizer, o fato de não ser o mais velho. Negociar um prato de lentilha com seu irmão faminto e utilizar a deficiência física decorrente da velhice para enganar seu pai. Essa é a figura de Jacó que nós estamos dizendo que saiu, deixou. Há, porém, uma faceta de Jacó que é mais sutil, porém considero importante ressaltar. Consegue ter uma noite nupcial sem perceber quem era a mulher pretendida. Façanha de difícil compreensão. Passado esse momento, nunca mais lhe dá o carinho pretendido por ela, mãe de quase todos os seus filhos. Leia, a mocinha não muito formosa, que entra na história quase como uma coadjuvante. Leia foi uma pessoa profundamente infeliz. O marido jamais a amou. Até mesmo depois de sua morte, Jacó continua a considerá-la uma estranha. Veja o que ele diz a seus filhos quando pede para ser enterrado na caverna de Marpela. Lá, Abraão e sua esposa Sara foram enterrados. Lá, Isaac e sua esposa Rebeca foram enterrados. E lá, eu enterrei Leia. Tirou a posição de esposa. O sábio de Talmud, Shimon Bar Yochai, diz que Leia é a primeira pessoa a louvar Deus de uma maneira verdadeira. Pois eis que todos os que a antecederam o louvaram em gratidão por ter alcançado algo que ansiavam. Mas Leia agradece a Deus depois de se conformar que não vai ter o que almejava. Uma coisa é ser grato quando tudo é maravilhoso. Outra é continuar valorizando a vida quando as coisas vão mal. Muito bom. Vou passar aqui para o Ricardo Gorodovitch. Olha, e Zilpá, hein? Zilpá nem é citada, né? Já tem um aqui? Tá, fica à vontade, Ricardo. Não, eu estava lembrando, quer dizer, que Zilpá nem é muito comentada, não é matriarca, não é nada, né? Isso é uma Zilpá. Ficou esquecida, Zilpá. Muito bem.
Bom, obrigado por todos os comentários, Selma, André, Germano, Vitor. Primeiro, eu acho que vale a pena a gente pensar sobre o convite que o texto da Torá nos faz, né? Além de todos os aspectos transcendentes, existem dois aspectos muito objetivos que eu acho que são convites que a Torá nos faz. O primeiro é compreender o texto da Torá como ele foi escrito, como ele está. Aquilo que consta no texto, dentro da concisão da língua hebraica, dentro das alternâncias de narrativa, né? E o outro é o convite para que a gente complemente lacunas, para que a gente observe o texto e fique pensando, como a Selma falou, sobre aquilo que não consta. E há uma tradição de construção de textos, que a gente chama de Midrashim, que são exatamente, que vem exatamente a partir desse convite, que é também um desafio, né, de que forma a gente pode fazer essa complementação. Uma das coisas que a gente sabe é que Laban talvez seja, dos nossos primeiros personagens, um dos primeiros que de fato respeita as mulheres. Respeita as mulheres. Isso. Na paraxá anterior, né, quando a gente tem o servo de Abraão indo buscar uma esposa para Isaac, ele busca entre o som sumiu, hein? E quando o servo diz que gostaria de ficar imediatamente, a família se opõe. E Laban pergunta a ela. Ele pergunta, né, ele dá esse direito a ela de decidir, e ela decide que ela quer ir. É o único sinal que a gente tem de Laban até aí. É o que a gente conhece dele, que ele respeita a opinião das mulheres. Então, daí a gente pode tomar algumas deduções, né? E existem midrashim que, de alguma forma, suportam essas deduções, né? Midrashim anteriores a esse que eu estou fazendo aqui. E a gente pode imaginar uma situação de uma reunião familiar em que Laban questiona as filhas. Olha, Yaakov está aqui, ele quer casar com Rachel, mas a nossa tradição é que a irmã mais velha case primeiro. O que a gente faz? E o Midrash diz que Rachel apoiou a ideia de que Leia casasse primeiro. E não só isso, mas ela fez também um apoio efetivo a isso. Se diz que Rachel se escondeu embaixo da cama e ela falava enquanto Yaakov estava com Leia, que é exatamente a mesma situação que Yaakov teve com o pai de Isaac. Não é? Então, ele também enganou, né? Da mesma forma que Isaac percebeu que a voz, né, era de Yaakov, mas achava que o corpo era de Esav. Agora, talvez, Yaakov percebesse que o corpo era de Leia, mas a voz era de Rachel, que era o que ele conhecia a voz de Rachel, ele não conhecia o corpo de Rachel, né? Então, ele é enganado da mesma forma, talvez por um acordo entre as irmãs, talvez do qual o pai tenha participado também. Então, trazer essa possibilidade, acho que é um ponto interessante. O outro ponto que eu queria trazer é que, logo no começo da paraxá, Yaakov tem o sonho da escada, né? E ele vê no sonho um anjo subindo e descendo, e a grande maioria dos nossos parshanoiotos, comentários que são feitos, nos trazem a visão tal como Yaakov tem, né? Ou seja, anjos que sobem e descem, ligação de Deus com a terra, de que forma que isso implica em relação ao nosso comportamento e assim por diante. Mas talvez poucos tenham pensado na possibilidade de que
Jacó, ao acordar, tenha se projetado naquela escada e tenha pensado em que momento da vida ele estava. Será que ele estava subindo ou será que ele estava descendo? E talvez ele tenha percebido que ele tenha chegado ao momento mais baixo da vida dele, né? Talvez ele tenha percebido que ele, de alguma forma, não deixa de ser que ele traiu a confiança do irmão, ainda que tenha sido uma troca, em tese uma troca justa, porque de acordo com os valores de cada um, mas ainda assim se aproveitou do momento de fragilidade para obter aquilo que ele gostaria de obter. Com a ajuda da mãe, enganou o pai para poder ratificar esse desejo, e agora precisava sair de casa, precisava fugir de casa, fugir daqueles que em tese o protegiam e a quem ele tinha a obrigação de proteger. Talvez ele estivesse naquele momento, no momento mais baixo de todos. Então ele precisava começar um processo de ascendência, um processo de subida. E talvez por isso ele tenha se resignado a casar com Leia. Talvez a percepção dele tenha se dado anteriormente, mas ele tenha se prontificado a casar com Leia, percebendo que esse era um passo que ele precisava dar no caminho de ascensão dele. Muito bom. Bom, eu queria também agradecer todo esse quidus maravilhoso que as famílias proporcionaram aqui a gente, né? Um Mazel Tov enorme, família Gershon, a família Rubin Johnson, falei bem? Que bom. E, enfim, e dando aqui seguimento, né, eu sempre fico na cabeça esse papo de malandro, né, que aqui tinha um papo de malandragem, um era mais malandro que o outro, né? Aquela história dos anos de praia, lembra? Que o que tem mais anos de praia consegue enrolar o outro. E aqui era isso, né? O Labão tinha menos anos de praia que o Jacó. O que não tem mérito nenhum nisso, né? Porque ser malandro não é para ser valorizado. Quem gostaria mais de falar? Um comentário em relação à Leia. Primeiro, preciso parabenizar a Selma pelo estudo. Parabéns, Selma, pelo estudo. Realmente a gente aprendeu bastante. Em relação a isso, a questão da Leia, quando aqui a Torá fala que a Leia era triste, e aí tem várias traduções, entre triste as pessoas acham que ela era feia, outra triste as pessoas acham isso que ela era amargurada. Aqui, vamos pegar aqui que a Leia era triste, eu vou pegar aqui a tradução aqui, isso que ela não era ouvida, ela não era ouvida, então ela não tinha atenção. Quer dizer, a gente pode observar aqui que justamente Jacó, que é o personagem principal aqui da Paraxá, Jacó realmente não gostava de Leia, ele gostava de Raquel. E com isso a gente vê já a primeira discriminação assim, esse que teve na Torá. E aí, trazendo isso para os nossos dias, a gente pode observar isso que, da mesma forma que a Leia não teve esse amor que ela esperava por parte de Jacó, trazendo para o dia de hoje, a gente vê que também na nossa comunidade também, e até na comunidade maior também, a gente vê essa falta de sentimento humano, essa falta de humanidade. Quer dizer, a cada ano que passa, as pessoas estão ficando mais frias, a humanidade está ficando mais fria. E a humanidade ficando fria aqui, assim, mostra que justamente o sentimento humano está se perdendo. Então, quer dizer, e aí um recorte que eu faço é necessário a humanidade voltar e descer ao sentimento humano de lá atrás. Voltar a ter aquele sentimento humano, olhar pelo próximo, aquele carinho pelo próximo, como você, Vitor, falou justamente a questão do olhar pelo próximo, quer dizer, a gente tem que olhar pelo próximo com um olhar diferente. Hoje, justamente, a gente vê as pessoas na rua, mas as pessoas passam pela gente, até dão um bom dia, mas a gente finge que a gente que não está falando com a gente vira as costas. E aí, justamente, a falta desse sentimento
A falta disso, e a tal da empatia com as pessoas forma isso. As pessoas estão ficando mais frias. A humanidade hoje está ficando cada vez mais dividida. As famílias estão divididas. Hoje as famílias, hoje irmão não fala mais com irmão, pai não fala mais com filho. Hoje tem uma televisão em cada canto da casa, tem uma televisão no quarto, uma televisão na sala. Não tem mais aquele convívio com a família dos nossos pais lá atrás. Nós falamos lá atrás que tinha aquele almoço de domingo, que todo mundo se reunia para poder justamente ter aquela festividade do almoço. Então, justamente, a mesma forma que aconteceu com Leia, que Leia se sentiu e não ser amada, está acontecendo nos nossos dias hoje, tanto na nossa comunidade judaica, entre nós judeus, como também na comunidade maior. Quer dizer, as pessoas estão perdendo o afeto humano, estão perdendo a humanidade, e isso é bastante, não só preocupante. Esqueci a palavra que eu ia falar agora, é preocupante, mas eu vou falar uma outra palavra, mas isso que eu ia falar uma outra palavra até, mas além de preocupante, vai ficar preocupante, porque agora esqueci a palavra, não dá para poder lembrar. Isso é bastante preocupante, mas o que acontece? A gente tem que trabalhar isso. A humanidade hoje ela está perdendo o afeto humano, o afeto pelo outro. É isso. Obrigado, Edson. Obrigado mesmo. O meu é rápido. Ricardo. Disso não, só para... Não, a pergunta, porque eu quero perguntar um negócio para você, fiquei em dúvida. Essa história da Raquel está debaixo da cama, não está escrito no Rumash. É uma interpretação, porque eu me lembrei assim também, e é legal que o estudo nosso aqui é uma sequência de informações, e a cada ano a gente sempre sabe que muda, porque... o rio já passou, já mudou a água, mudou a pedra, mudou o limo, mas a gente, na semana passada, ouviu muito do Rodrigo, falando lá de Israel, que talvez Esav, ele queria não ser o mais importante, o exigido, ele deixou a coisa acontecer. Quando a gente, sob o ponto de vista, acha que que Jacó passou a perna nele, na verdade, a gente entendeu de alguma forma, sob o estudo do Rodrigo, que ele leva aí essa primogenitura. E eu acho que isso pode, para a próxima reflexão, talvez no ano que vem, mudar a perspectiva, junto com essa tua informação, de tudo que a Selma falou aqui, que a gente está discutindo, que eu acho isso muito interessante. Exatamente. Deixa eu só pegando o gancho. Ele trocou. André, independente do brilhantismo do comentário do Rodrigo, a única coisa que a gente tem que ser cuidadoso é não fazer algo que é muito comum que os nossos comentaristas façam, que é tentar descobrir como que, numa situação imperfeita, os nossos heróis são perfeitos. Porque a Torá não busca que os nossos heróis sejam perfeitos. Pelo contrário, faz questão que os nossos heróis sejam imperfeitos. Então, quando a gente diz que Yaakov, na verdade, realizou um desejo de Esav, a gente está dizendo que Yaakov não se aproveitou do momento de fragilidade. A gente está diminuindo o peso da ação de Yaakov. Então, só esse cuidado que a gente deve ter. Não que a possibilidade não deva ser levada em conta, não que toda a análise em torno da personalidade de Esav não deva existir, pelo contrário, acho que isso é muito válido, mas só tomar o cuidado de que isso não nos encaminhe na direção de achar que os nossos personagens, os nossos elementos dos mitos fundacionais judaicos são personagens perfeitos. Eles não são e não devem ser. Tá ligado? Bom, antes de mais nada, gostei muito, agradeço também o comentário da Selma. E dentro do que eu queria dizer muito rapidamente, eu queria dizer que o que o Ricardo acabou de falar é importantíssimo, a gente se lembrar
que os nossos personagens não são perfeitos. E é assim que eles nos ensinam a realidade da vida também, né? Que ninguém é perfeito. E não é bom a gente querer endeusar ou abrilhantar demais os nossos personagens, porque aí eles deixam de representar os seres humanos que eles são. Mas queria também chamar a atenção que, quando a gente critica essas situações imperfeitas na Torá, a gente só tem essa oportunidade porque a Torá nos coloca essas histórias para a gente analisar. E existe ali uma autocrítica, a Torá toda é cheia de acontecimentos para a gente analisar, já mostrando ali, indicando o caminho. E isso daí nos diferencia muito das outras civilizações, que não deram à posteridade a oportunidade de analisar, entronizar, tentar pensar nas mensagens que a gente está recebendo para ser diferente. E isso influenciou. Tem um pequeno livro, eu sempre falo nele, aliás, um professor de história da UF, judeu, o Ronaldo Weinfass. Ele é conhecido, ninguém sabe que ele é judeu, e todo mundo diz o sobrenome dele no meio dos professores de história, Weinfass, o Ronaldo Weinfass. Então, ninguém nem sabe que ele é judeu. E ele escreveu um pequeno livro chamado alguma coisa como Amor e Sexo na Antiguidade Cristã, ou coisa assim. É um daqueles livrinhos fininhos de uma coleção. É impressionante, quando a gente lê aquilo, a diferença que nós, como judeus, temos, por causa dos nossos antepassados, de poder refletir sobre essas coisas para um aperfeiçoamento. Não é que eu estou dizendo que nós somos melhores. Eu estou querendo deixar claro isso. Eu estou querendo dizer que nós, por termos a Torá, temos obrigação de refletir para melhorar, inclusive essa questão da mulher. Então, Ricardo, eu adoraria tender para achar que, de fato, houve um acordo entre pai e filhas, mas tem um pedacinho dessa, para achar que é quando Jacó vai perguntar para elas se eles deveriam ou não partir, que assim me soa muito como mágoa, sabe? Que diz assim, ó, não somos nós como estrangeiras para ele, ele nos vendeu e consumiu completamente o nosso dinheiro. Então, me passa a sensação de que, assim, porque assim, você pode ter uma reunião e ainda assim a palavra ser verticalizada e não horizontalizada. Então, assim, claro que sempre existe a possibilidade, porque nada disso que a gente está falando está aqui, a gente está só elocubrando. Mas esse pedacinho aqui me remete a uma mágoa das duas. Porque a Torá diz assim, elas disseram, não ela. Então, acho que tanto uma quanto a outra, de alguma forma, ainda que tivesse concordado, talvez estivesse numa relação, como a gente ainda vê hoje, né? Muitas relações em famílias, assim, que não são relações horizontalizadas, né? Que ainda existe uma certa hierarquia velada, vamos dizer assim. Então, assim, eu tenderia a achar que difícil que tivesse havido essa concordância, vou chamar concordância de alma, e não tácita, entendeu?
por conta desse pedacinho, que para mim, traduz muita mágoa das filhas em relação ao pai. Não, eu só queria colocar aqui, antes do Léo entrar, que nessa paraxá tem um travesseiro de pedra. Você vai ler na tua barmissa, tem um travesseiro de pedra, que ele deita no travesseiro de pedra e sonha. E eu sempre reclamo do meu travesseiro, já comprei 400 travesseiros para ver se eu durmo direito, se eu sonho direito. E aqui na paraxá fala que com o travesseiro de pedra você sonha as coisas mais lindas, os anjos subindo as escadas e coisas desse tipo. Por favor, Léo, já está com o microfone. Léo, muito bom te ver de volta. Você veio de Itaipava, de Austrália, de onde você veio? Cada vez um lugar, mas eu estou agora parte lá, parte aqui, né? Não, eu queria levantar um ponto que é o seguinte, a Torá é realmente muito machista e ela tem um discurso praticamente só dos homens, né? E aí, agora a gente teve a oportunidade de ter uma visão das mulheres que é uma visão do coadjuvante, né? Porque a mulher é um coadjuvante na Torá. A gente não consegue citar 50 nomes de mulheres que são citadas na Torá. É impossível que cada um dos patriarcas não tivesse filho mulher, só tivesse filho homem. Quer dizer, elas não são nem citadas. Mas essa posição do coadjuvante, ela é tão importante, às vezes é mais importante até do que do principal, né? Uma vez me perguntaram que o Linus Pauling tomava 11 gramas de vitamina C por dia. E o homem só consegue absorver 1/10 de meia grama. Por que ele tomava 11 gramas de vitamina C por dia? Ele tinha uma doença terminal, aquela doença que eu nem gosto de falar o nome, e ele viveu até os 90 e tantos anos. O que é a vitamina C, 11 gramas? Porque o segredo da vitamina C não está na absorção, está na eliminação. Então, às vezes, o que é coadjuvante é, às vezes, mais importante do que o que parece principal. Isso está em todos os meios, isso está no meio empresarial, isso está em todos os meios. O Eike comprou os maiores funcionários da Petrobras para montar uma empresa, mas ele esqueceu do cara do chão, daquele que fala, ô doutor, não vai por aí não, se eu furar aí vai estar errado. Ele levou os maiores e não levou os menores. Então, a gente sempre considera, por exemplo, o presidente da empresa, o presidente do Banco Central. Olha a revolução que causou um rapaz que estava sentado numa mesa, que inventou o Pix, né? Ele revolucionou o mundo inteiro, ele revolucionou até a história aqui. Agora que a gente não consegue dar tzedakah porque ninguém mais anda com dinheiro. Quer dizer, ele revolucionou tudo. E todos esses pontos que são coadjuvantes, são tão importantes, e a gente precisa de todas as pessoas para falar isso, não só dos importantes, dos menos importantes, porque é o que ele falou, né? A sociedade só considera os mais importantes. Eu fui representante lá da minha empresa, da CVM, algumas vezes fui a Brasília, e eu ia a Brasília, e como eu ia de terno, uma vez eu quis entrar no STF. Aí eu falei, eu posso entrar aí? Mas claro que pode, você está de terno. Quer dizer, a apresentação, a consideração de que você é uma pessoa importante, eu até estranhava, porque em qualquer lugar que eu chego, aqui não, mas aí eu nem reparava que eu estava de terno, porque quando você se veste, você bota uma camisa do Flamengo, todo mundo, legal o jogo, você nem se lembra que está com a camisa do Flamengo. Mas o pessoal fala. Então, eu acho o seguinte, eu achei extremamente importante a visão que você teve, que você conseguiu colocar, trazer para a gente, não sei se existe a palavra coadjuvância, mas do que é coadjuvante, porque não é coadjuvante, é mais importante. E eu acho que a Torá, ela tem isso, ela cria uma discussão e dá todas essas possibilidades da gente levantar o que não parece importante num detalhezinho, e que às vezes é mais importante que o todo. Muito bom, Léo. Vou passar a palavra aqui antes de encerrar, meu amigo. Bem, Richard. Muito bom a sua colocação. Então, eu não sei se eu posso concluir, eu estou refletindo, essa é uma palavra moderna, reflexão, que a religião judaica é extremamente machista, né? Não sei se Deus propôs... Mas
nós fazemos parte do início do mundo, provavelmente, né? E aí nós já começamos errado, talvez. Não? Tá certo? Tem que ser machista mesmo? Mais ou menos. Então tá. Eu não sei, eu acho que... Eu tenho 3 filhas, se você for perguntar para ela... Quem falou em Fluminense aí? Você falou... Quem falou? Ela saiu. É do livro da Fluminense, né? De história. Tem uma filha que é formada em História pela Fluminense. É um horror. É um horror. Eu digo sinceramente também que ela largou a história e foi fazer medicina. Então, a colocação que eu acho que ele levantou é que em que momento, né, do povo judaico, né, quer dizer, é até muito estranho que Deus fez o homem primeiro, depois fez a mulher, né? Nunca ninguém discutiu isso, né? Hã? Não sei, só estou levantando esses detalhes. Hã? Não sei. Eu não conheço profundamente a história, mas estou colocando. E a humanidade, eu estou na cabeça a foto que eu vi hoje ou ontem dos Rabat lá do Brooklyn, vocês viram a fotografia que eles tiraram lá dos 10 mil, estão numa convenção agora lá no Brooklyn, só tem homem, né? Tem homem, né? Então, eu acho que a nossa religião e cultura judaica, ela deu alguns contornos na história da humanidade, né? Esse que eu acho que é o que precisa ser discutido e rediscutido. Isso é uma crítica, é isso aí. Então, vamos aqui encerrar palavras finais de Selma, finais desse estudo, certamente, até 120 anos. Mais uma vez, assim, um Mazel Tov enorme a toda a família, as famílias, né? Mazel Tov, muitas alegrias, e é isso. Vamos nos encontrar, se Deus quiser, nas próximas quintas-feiras. Por favor, Selma. Gente, só agradecer mesmo mais uma vez, e é isso, assim, é muito bom que a gente possa sempre pensar e refletir e achar outras possibilidades e outras explicações, porque é assim que a gente vai achando aquela que nos afeta mais pessoalmente e que faz mais sentido, que faz a gente crescer. Então, que a gente possa sempre estar aqui com muitas visões sobre o mesmo fato, porque é isso que faz a gente ser forte. Olha, o Charles aqui da Suíça está explicando, ele tem a frase dele, Torá não é conto de fadas. E aqui muitos parabéns que estão chegando para você aqui também pelo Zoom, tá? As pessoas gostaram muito. Selma, muitíssimo obrigado novamente, tá? Vamos agora fazer Birkat Amazon, página 7. E Richard, por favor, agradece a todos aí, a gente vai desligar a transmissão. Boa quinta-feira.